Por que não te cala para iniciar o segundo tempo aqui? Gostaria de saber o que a ilustre deputada Manoela e seu partido têm feito de concreto para pelo menos diminuir a corrupção que rouba bilhões todos os anos no Brasil. Só a vassourinha da Dilma é pouco. Abraços, Alberto Zimmer. A primeira, Alberto, que chamar o que a Dilma está fazendo de vassourinha remete a um período não muito feliz, né? De muito discurso e pouca prática. Eu acho que a principal alteração que a presidente Dilma, que o meu partido apoia, diga-se de passagem, que tem outros que não apoiam e depois falam bem da vassoura, faz é se ela conseguir mudar radicalmente o modelo de gestão do Estado brasileiro. Eu acho que esse é o debate, sabe, Paulo? Eu tô cansada, eu tenho só 7 anos de mandato, né? Já é muito tempo, mas é pouco perto dos meus colegas que eu nem quero ter, que tem 40, 50, 60 anos de mandato. Agora, a gente debate corrupção factualmente quando aparece uma crise. Agora, qual é a essência de todas as crises? Bom, então, a má gestão. Mas então eu nunca vi. Mas vamos lá. Eu nunca vi esse país. Posso falar por quê? Desculpa, Sim. Paulo. Por Mas quê? sempre tem crise, então. Claro, por quê? Porque não se altera o paradigma da gestão pública. A gestão pública, ela é feita sem transparência, ela é feita sem tecnologia. Eu descobri a burocracia da máquina pública no governo federal, estadual e municipal é o que favorece a corrupção. Ponto. Por quê? Porque é o que valoriza os políticos, porque é o que dificulta investimentos, e isso vai valorizando. A pessoa humana vai ganhando papel. Não, mas ela falou... Eu não posso sair do programa sem e não. O senhor está tentando brigar comigo a todo pau. Já começou com a questão do marxismo, do judiciário, que era uma avaliação Você fez errada. uma análise mecanicista. A lá puxa Pachucanes, assim, uma coisa Eu bem... fiz uma análise lá realista, doutor, de quem põe pé lá no Pará, de quem conversa com o povo lá. Mas é o seguinte, você está falando em corrupção e tudo isso. Estou falando de gestão. Eu sei, mas não está muito clara essa questão toda do CDB, da questão do Orlando Silva e tal. Tem uma série de questões que ficou assim, eu estou dizendo que se necessitaríamos, e nada melhor do que falar na frente aqui assim, necessitaríamos de um outro tipo de comportamento de um partido absolutamente de esquerda, um partido de esquerda, não absolutamente de esquerda, em face desse... Ficou tudo muito nebuloso. Para mim ficou nebuloso. Então, deixa eu esclarecer. Nós para mim ficou de 97% problema das ONGs. O número de ONGs, eu posso lhe responder na prática. O que é melhoria de gestão? É tirar de mais de 90% de convênios firmados com ONGs em 2003 para 11% em 2011. E o que significa no meio do caminho? Um monte de gente descontente. O que é gestão eficiente? É levar um policial militar corrupto ao TCU. Isso é gestão eficiente na minha avaliação. Mas... O que é eficiente? É diminuir o papel das ONGs. Eu nunca defendi ONG. Quem defendeu ONG, substituição de ONG pelo Estado, eu gosto da ONG que não depende de dinheiro público. Mas como a ONG Brasil Sem Grades. Essa não depende de dinheiro público. Nenhum partido de esquerda poderia apoiar ONGs, porque ONGs são exatamente o contrário do Estado. É bom o senhor pedir esclarecimento, eu estou lhe dando. Eu tenho a impressão que ela tocou num ponto, a deputada tocou num ponto importantíssimo. Qual é? Transparência. E eu acho que um dos melhores avanços legislativos que nós tivemos no Brasil foi a aprovação recente da lei que permite o acesso aos documentos públicos. É uma lei complexa, que vai ter muita repercussão, mas que vai permitir a transparência, ou seja, o cidadão vai poder requerer certidão, aliás, que sempre foi um direito constitucionalmente garantido, mas agora regulamentado através da lei. A lei do acesso à informação. Ela pode não ser uma lei perfeita. Aliás, eu acredito que o ótimo é inimigo do bom. Mas nós temos uma lei boa que vai permitir ao cidadão ter acesso à informação. Ou seja, qualquer cidadão vai ter garantido, na prática, o direito constitucional de acesso às informações públicas. Isso já está na Constituição de hoje. Mas não estava regulamentado e a grande dificuldade era a burocracia que resistia. Você pede uma certidão em qualquer lugar, passa primeiro pela assessoria jurídica. Não precisa mais a partir da Deixa implementação da lei. eu só dizer qual é o desafio. A lei é ótima, ela é uma lei muito boa. Qual é o problema? A sociedade não conseguiu chegar a um patamar de entendimento sobre o que significa a real transparência, porque disponibilizar dados não é tornar uma informação transparente. Eu dou um exemplo. Nós temos já um processo CIAF que fiscaliza os recursos federais. A minha assessoria precisou de um curso de 6 meses para ter acesso àqueles dados. Portanto, a gente precisa transformar. Transparência é transformar a informação pública em algo que qualquer cidadão, independente de domínio da técnica. Mas é isso que a lei vai facilitar. A lei vai facilitar o acesso à informação. Claro, mas essa disputa é continuada. E mais, ela vai descomplicar essa informação. É isso? E nós vamos ter que fazer um processo, desculpe, Lamarca,
Igual que fizemos com o Código de Defesa do Consumidor, explicar o alcance da lei para a sociedade se empoderar dos objetivos da lei e poder exercê-lo na prática. Ricardo, acho que esse é um belo papel dos parlamentares. Colaborando com a tua colocação, eu somo contigo nisso, e eu acho que nós temos que ver um outro viés dessa lei que foi aprovada, e claro, seguramente nós vamos ter algumas dificuldades no primeiro momento. É uma lei que ela ainda é imperfeita, né? As coisas começam assim, mas ela tem um grande mérito, na minha avaliação. Ela fomenta de uma forma muito direta o controle social. Nós temos debatido muito isso no âmbito interno da OAB, principalmente a questão de nós, de alguma forma, estimularmos a sociedade como um todo, e principalmente as entidades que representam a sociedade civil organizada, a contribuírem com esse controle social. E esta lei vem justamente neste momento e para reforçar esta ideia do controle social. E a lei, acho que ela é maravilhosa com o uso disso, da internet, ela é fantástica. Ela vai ter um espectro muito grande. Tudo que foi dito até agora faz sentido, mormente as últimas palavras dele. Acontece que nós vivemos num país de analfabetos. 70% dos alfabetizados desse país não sabem o que estão lendo e são incapazes de escrever 3 linhas sobre o que leram. Não sabem o sentido das palavras. Então não adianta oferecer ao público a legislação. Não, Baldi, mas aí tu me desculpa, mas só para... Tu me perdoa, mas a ideia do controle social é justamente isso, entendeu? Deixa eu ver. Quem está vindo depois estudou mais que quem está vindo antes. Esse segmento, a juventude, quem está vindo depois estudou mais que quem estudou antes? Sim, claro mais que sim. tempo na escola. Mais tempo na escola. E tem uma outra questão. Hoje, o Brasil... Está ficando mais inculto. Hoje, Paulo, o Brasil... É que o que a gente tem que entender? O controle social, ele não pode ser executado apenas por quem leu toda a obra completa de diversos autores. Ele tem que ser executado pelo cidadão que está lá na ponta. Pelo cidadão comum. E no Brasil, a gente tem uma coisa mágica, que é chamado o acesso popular à internet. O Brasil é, no mundo, o país que mais consegue fazer com que os seus pobres acessem a internet, porque a gente tem um fenômeno que não existe no resto, que chama-se lan house, que é o povo acessar na garagem da casa do vizinho a internet. O IBGE nos mostra 90 milhões de brasileiros acessam a internet. Tu entende? E esses brasileiros se formam mais pela internet que pelas outras formas. O importante é que eles entendam o significado das palavras. Tá bom, só que tem um detalhe que vai levar nós temos, disso, veja né? só, nós temos todos os mecanismos institucionais que pelo visto fracassaram. E se nós precisamos de uma lei de acesso direto, do modo como está sendo festejada, eu não sou contra. Eu quero dizer que hoje nós temos no mínimo 12 instituições, 12 ou 15 instituições, carreiras, só de advogado público que fiscaliza isso e que trata disso, são 14 carreiras, mais Ministério Público, mais TCU, TCE, TCM, tudo que tu imaginas. Todas essas instituições, ao lado do próprio Legislativo, elas não conseguem fazer com que minimamente se combata a corrupção, por exemplo, ou os desvios. Claro, aí vem toda a questão. O que o parlamento efetivamente, e eu sou a favor muito mais, se eu fosse escolher entre o parlamento e a judicialização, eu sempre prefiro o parlamento, porque a melhor forma de fazer política e sociedade é o parlamento. Agora, evidente que ninguém quer uma juristocracia. Agora, por favor, nós não conseguimos construir uma legislação, por exemplo, que corrija coisas aí, deputada, por exemplo, e isso é muito importante para toda a bancada do Rio Grande do Sul, que não apresentou projetos nesse sentido nos últimos 10, 15 anos. Por exemplo, o Brasil é o único país do mundo em que a fraude e licitação é crime de menor potencial ofensivo. Onde estão os projetos dos parlamentares gaúchos? Por falar em leis. Quando nós falamos em impunidade. Rui Moraes dos Santos, de Santa Cruz. Por falar em leis. Para acompanhar esse tipo de projeto. Por falar em leis. Só um pouquinho, deixa eu botar isso aqui. Projetos, doutor, que já correm na Câmara, senão é pedir. A lei 12.403, que trata da prisão, foi votada simbolicamente. Seu gabinete mesmo, e ninguém do parlamento sabia como votaram, desculpe, eu mesmo liguei. Ninguém sabia como votaram. O senhor ligou para o meu gabinete? Sim, para os funcionários. Ninguém sabia. Claro, cada um tem uma responsabilidade. O senhor quer que a secretária que tem a responsabilidade de receber os prefeitos? Por favor, vocês votaram simbolicamente. A votação foi simbólica. Está dentro do sistema isso. Mas tinha que falar com a deputada, não com o assessor. Não, liga para a secretária tem que ter informação. Deixa eu lhe dizer, eu respondo a todas as pessoas que me procuram pessoalmente. Lamentavelmente, a senhora me procurou. Aqui é o procurador de justiça. Eu não sei o nome de todas as leis por... Não,
Não, essa agora da prisão, essa última aí, da 12.403, que facilitou a questão das prisões e que agora é mais difícil, etc. Prisão cautelar. Da prisão cautelar. Olha aqui, ó. Olha aqui, Rui Moraes dos Santos e Santa Cruz. Rui Moraes dos Santos e Santa Cruz. Estão falando em leis, a greve do magistério só acontece porque os governos não cumprem as leis. Quando estão em campanha política tem solução para tudo. Quando no poder, desrespeito cidadão. Aliás, o maior problema que temos nesse país é a falta de respeito às leis. Tem uma pergunta aqui para Manuela. Caio Flávio. Deputada Manuela, ainda acredita no apoio do PT para 2012? Isso não é a mesma coisa que esperar o Papai Noel no dia 24? Olha, como é que é o nome dele? Caio? Caio Flávio. Caio, eu estou preocupada em construir minha candidatura. Eu tenho uma candidatura posta da Prefeitura de Porto Alegre. As conversas que nós mantivemos e seguimos mantendo com o governador Tarcísio Genro e com a militância do Partido dos Trabalhadores é no sentido de que nós continuemos defendendo o que defendemos em 2010 para o povo do Rio Grande. Nós defendemos em 2010 a unidade política entre os nossos e a amplitude. Né? Amplitude política. O que o governador Tarcísio defendeu não é o que o PT defendia em 1989. Né? Ele defendeu uma atualização disso e foi isso que venceu a eleição. Agora, eu não respondo pelos outros partidos, né? Eu respondo pelo meu. Nós estamos construindo um programa que trata, sobretudo, da questão de como a inovação tecnológica pode garantir a melhoria dos serviços públicos, que eu acho que é um dos debates centrais da nossa cidade, junto com outros, com a retomada do seu protagonismo. Tá, eu vou deixar linkado aqui para o ponto final aqui, ó. O Alberto Zimmer volta, cara, que a Manu está... Manu, hein? Uma intimidade. A Manu, a nossa deputada federal, Manuela Dávila, está discursando e não respondeu a minha pergunta. O que ela tem feito de concreto para diminuir a roubalheira? Só falta ela dizer que a corrupção faz parte da cultura brasileira. Por Lênio Streck. Eu sou uma pessoa extremamente Boa noite a todos. Falando em corrupção, bem ou mal, o nome da deputada Manuela foi citado alguma coisa. O nome de uma pessoa não sai da boca de outra sem mais nem menos. Aliás, parece que o caso foi abafado. O teu caso aquele aí. Meu caso não foi abafado, eu posso falar dele. Um indivíduo escreveu uma carta dizendo que um outro indivíduo havia dado R$2.000 para a minha campanha. Tanto não foi abafado que uma carta de um indivíduo falando de um outro indivíduo que teria dito que era para mim, eu tive que responder e respondi. O que corre com isso? Eu pedi para ser investigada por R$2.000. Tudo isso? Tudo isso, Baldi. Mas para mim, mas que exagero. Baldi, quem rouba 1 e quem rouba 1 milhão é o mesmo. Agora, quem pediu para ser investigada foi eu. Vamos ao ponto final. Contagem, regressão de assunto, mensagem de Gimo.